Bom dia! Nosso texto previsto para essa manhã se encontra no Salmo de número 32, Salmo de Davi. Antes da leitura desse salmo, quero também compartilhar uma frase com você. Ouvi certa vez de que não existe nada completamente certo ou completamente errado. Porque mesmo um relógio parado, ele consegue estar certo 2 vezes por dia. Uma das marcas mais evidentes do nosso tempo é que as pessoas não querem mais ser confrontadas. Dizer que é certo e errado se tornou ofensivo, se tornou intolerante, até para alguns muito agressivo. A decisão por certo e errado não é mais buscada na palavra ou em algo além de nós, mas ela é buscada interiormente, naquilo que eu sinto, o que eu acho. Se eu acho que está certo, é certo. Se não, tanto faz. A realidade do pecado ela é uma realidade que perpassa toda a Bíblia. Quando nós olhamos, por exemplo, o início da Bíblia, Adão e Eva, quando eles comem do fruto proibido, indo contra a direção de Deus, isso tem nome, pecado. Caim, quando por inveja mata seu irmão Abel, isso tem nome, isso é pecado. Davi, quando cobiça Batseba, mulher de um outro homem, pecado. Quando o povo troca Deus por um bezerro de ouro, isso tem nome, isso é pecado. Quando por inveja os mestres da lei eles começam a perseguir Jesus inventando histórias sobre ele, isso é pecado. Pecado é uma realidade não somente bíblica, mas ela também nos acompanha até hoje, porque nós também lutamos contra os nossos pecados, nós lutamos contra a cobiça, nós lutamos contra a imoralidade, nós lutamos contra a ganância, nós lutamos contra o egoísmo. E o Salmo 32 ele nos diz como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e tem seus pecados apagados. Porque enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo ele definhava de tanto gemer. E o pecado faz isso, ele nos afasta de Deus e ele nos leva ao sofrimento. O pecado pode ser prazeroso por um breve período, mas o gosto final ele é muito amargo. 1 João também nos diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda injustiça. Por isso Deus é esse que nos dá uma oportunidade de nós pedirmos perdão pelo que nós temos feito. Deus conhece exatamente o que nós temos enfrentado e Ele sabe como a luta contra o pecado ela é difícil para nós. Quantas vezes nós corremos do pecado e parece que ele está preso no nosso sapato. Parece que não larga. E é difícil. E quando nós falamos em pecado, existe sim uma única solução, e essa solução se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos espera de braços abertos, amorosamente, nos esperando de volta, disposto a nos purificar e nos perdoar. Cristo é esse que nos dá uma nova oportunidade, nos dá um novo começo, porque não há pecado tão grande que o Senhor não possa limpar. Não existe pecado tão grande que o Senhor não possa perdoar. Nós servimos a um Deus que nos perdoa e nos dá uma nova oportunidade. Quero lhe contar uma história. Conta-se que um fazendeiro, ele tinha perto da sua casa um pequeno espaço onde ele criava galinhas e toda noite aparecia uma galinha morta. Via uma raposa, entrava no espaço das galinhas e comia uma raposa. E aquele fazendeiro decidiu fazer uma armadilha para prender aquela raposa. E do lado de um dos palanques ele prendeu uma armadilha, aquelas que prendem com o pé, e colocou lá para a raposa passar, prender a patinha e ficar presa. Quando o fazendeiro acorda na outra manhã, olha nas suas galinhas, todas lá. E quando ele chega perto daquele palanque, está lá a raposa presa pela pata, se debatendo, e o fazendeiro chega perto e aquela raposa se solta. E ela sai correndo. Só que ela não soltou a pata da armadilha. Aquela raposa corre com a armadilha presa na sua pata. Aquela raposa acha que está livre, mas ela continua presa. E nós sabemos muito bem o que vai acontecer com aquela pata se ela não for solta. Pecado que nos aprisiona, pecado que nos persegue. Eu quero te dizer que talvez nessa manhã seja uma oportunidade para você e para mim, para nós colocarmos a nossa vida em ordem. Não sair correndo com as armadilhas, mas ir ao encontro de Jesus, que nos livra
nos perdoa e nos dá verdadeira liberdade. Que nós possamos correr para Ele, que é o melhor lugar que nós podemos estar. Amém.